Oi, bem-vindo ao segundo dia da Jornada dos Arcanjos e hoje a gente vai começar a falar diretamente sobre o que são anjos, como se conectar com eles, enfim. Agora a gente vai falar de anjo propriamente dito. Mas primeiro, gente, olha essa luz, olha a diferença, estou muito mais bonito hoje do que ontem com essa iluminação. Mas assim, a palavra anjo significa mensageiro, né? Então, os, é, os anjos, eles são o meio de campo entre a fonte, entre Deus e a gente, tá? Essa é a origem da palavra anjo, mensageiro. Uma das características muito únicas dos anjos em relação a todos os outros seres criados é que eles são ligados à fonte, eles são ligados a Deus. Nós também temos uma parte que é conectada a Deus, né? Que algumas pessoas chamam de eu sou, algumas pessoas chamam de self, de partícula divina. Então a gente tem isso. Só que a gente também tem o ego, que é desconectado. Às vezes esse ego entra em sincronia com essa parte divina. Às vezes esse ego entra em dissincronia e a gente se sente meio desconectado da fonte, meio perdido assim no universo. Mas os anjos não têm o ego, eles são simplesmente conexão com a fonte. Então eles acabam sendo eles são os braços de Deus no mundo, eles são as mãos de Deus no mundo, são eles que executam as funções divinas aqui. Por isso, mensageiro, porque eles carregam a vontade, a intenção divina para onde eles vão. E existe, gente, muito anjo, muito anjo. Existe mais anjo do que ser humano. Mas assim, muito mais anjo do que ser humano. Eu gosto muito de falar isso pra gente não ter medo de pedir, tá? Porque tem muito mais do que tá sobrando anjo na real, né? E existem anjos que têm funções que não estão muito ligadas a gente propriamente dito. Então existem anjos que são responsáveis pela manutenção do universo, né? Então existem anjos associados ao tempo e manter o tempo correndo de maneira normal. Existem anjos associados para proteger e assegurar, por exemplo, que o Sol cumpra a sua função. Existem anjos associados às estrelas. Então, assim, existem anjos que não perpassam muito a gente humano aqui. E existem anjos que cuidam da nossa função humana e são esses que a gente acaba trabalhando. A gente não trabalha muito com anjos de função cósmica e tal. A gente trabalha com anjos que estão aqui para nos auxiliar. E existem 9 grupos angelicais. Eu não vou entrar aqui, né? Que é querubins, serafins, domínios, potestades. Eu não vou entrar nesse universo. Quando eu falo anjo, eu estou dizendo de todos eles. Você entende? Então, por exemplo, os... Meu Deus, agora deu branco. Mas enfim, por exemplo, os tronos, eles têm... Quanto mais alto na hierarquia, dessas 9 hierarquias, que agora me embaralhou completamente qual é a ordem dela, mais cósmico, mais divino é a função, né? Então, por exemplo, a primeira ordem de anjos ela é feita para adorar a Deus, né? E aí vai descendo, eles vão cuidando de planetas, vão cuidando de países, até chegar aos anjos, que são a categoria que é mais próxima da gente. Só que quando eu falo anjo, gente, eu estou falando de tudo, absolutamente tudo, tá? Só para deixar claro essa questão. Então, assim, dentre todas as funções, uma das funções é auxiliar a gente, tá? Auxiliar a gente na nossa vida, na nossa evolução, a tornar a nossa vida melhor, a tornar a nossa vida mais leve. Uma das coisas que sempre aparece e que volta e meia me perguntam é sobre a forma dos anjos. E, gente, anjo não tem forma, tá? Um anjo, ele é um ser energético, ele é um ser de energia, então ele é uma energia que quando ele vai aparecer, ele define uma forma. Isso quer dizer que você pode ver um anjo diferente de como eu vejo. Ele pode aparecer de forma diferente para cada pessoa, porque ele se adequa àquilo que é confortável para você, ou que se adequa à representação que você tem dele. Por exemplo,
a maioria dos anjos, eu vejo eles de camisa e calça jeans. Essa é a minha visão. Eu não vejo anjo de bata, eu não vejo anjo de armadura. Às vezes sim, mas a maioria das visões que eu tenho de anjos, eles estão de camiseta branca e calça jeans. E às vezes eles têm um colar. E aí esse colar tem algum símbolo que mostra mais ou menos a função dele ou o que ele está fazendo. Mas a maioria das visões angelicais minhas são assim. Existem pessoas que vão ter a visão desses mesmos anjos ou desses mesmos arcanjos completamente diferente. Por exemplo, tem um arcanjo que a gente vai conversar lá para frente que é Ariel. O Kyle Gray vê Ariel como um arcanjo, um arcanjo mulher negra. Então é uma negra, ele vê uma negra. Eu vejo uma ruiva. E tem gente que vê Ariel como um homem. Você entende? Por quê? Porque eles vão... Ariel é o mesmo, a energia é a mesma, só que ele vai se adequar à nossa visão. Então não tem visão certa de anjo. Não tem... não tem uma forma certa. Quer dizer, eu já conversei com pessoas que viram os anjos, vê um anjo como quase um borrão de luz, sem muita forma humana. E tá ótimo, você entende? Tá certo, não tem uma regra. Porque eles são seres de vibração, eles são seres de luz, eles são seres de energia, eles não são seres físicos. Então, quando eles se aproximam, eles determinam, eles criam uma imagem pra gente que está de acordo com o que a gente acredita e que não vai causar tanto medo, não vai causar tanto pavor, enfim. Eles tentam tornar uma experiência mais agradável possível. Tá. Uma outra coisa que eu queria muito falar. Gente, o termo, a temática anjo, ela é muito, muito, muito antiga. Isso quer dizer que existem... os anjos, eles permeiam diversas culturas, tá? E com diversos nomes. Por exemplo, há quem diga que os pássaros trovão da tradição indígena norte-americana seja um anjo, pela descrição. Um ser de altíssima luz, de altíssima potência, de alta intensidade, então as pessoas associam ele a um anjo. Mas assim, existem anjos em relatos de várias culturas, existem diversas filosofias e tradições que relataram anjos. Então assim, é normal você encontrar discrepância, é normal você encontrar eu falando uma coisa, um outro autor falando alguma outra coisa. Porque tem livros, sei lá, do século V descrevendo anjos. Existem relatos angelicais na Bíblia. Existem gente que, por exemplo, o livro dos Mormons, diz que o livro dos Mormons foi ditado por um anjo, né? Assim como o Alcorão foi ditado por Gabriel, isso. Assim como o Alcorão foi ditado por Gabriel. Então, tem muita discrepância, tá? Então, o que eu recomendo nesse trabalho angelical? Na verdade, todo trabalho espiritual eu recomendo. Pega aquilo que faz sentido para você. Tipo, Daniel, faz sentido que um anjo, apesar de não ter gênero, ele pode aparecer como masculino ou feminino. Para mim faz sentido isso. Então pega. Não, Daniel, para mim todos os anjos são homens. Pega para você. Não, para mim todos os anjos são mulheres. Pega para você. Para mim anjo não tem asa. Pega para você. O que fizer sentido no seu coração, pega, tá? Porque vai ter discrepância, vão ter descrições um pouco cruzadas. Onde não tem quase nenhum problema. Quando a gente fala em Gabriel, Miguel e Rafael. Gente, ninguém duvida que a cor de Rafael é verde, ninguém duvida que a cor de Miguel é azul, mas do resto, sempre tem esses atritos. Então pega aquilo que te faz bem, tá? Pega aquilo que funciona, pega aquilo que te torna a tua vida mais doce. Não se preocupa tanto com uma coerência teológica, porque vão ter vários autores. Eu estou falando do ponto de vista do que eu vivenciei e do ponto de vista dos meus professores, tá? E até entre meus professores existe variação. Por exemplo, o Kyle Gray vê os anjos de maneira muito multiétnica. A Dorinha e o Charles, eles veem os anjos muito californianos. Eles são muito loiros, de olhos claros. Você quase não tem anjo de pele escura ou um anjo do Oriente Médio. Você não tem, eles são todos muito loiros.
Já a Diana Cooper vê os anjos quase como seres galácticos, assim, e menos humanos. E os três estão certos, sabe, assim? Então pega aquilo que funciona, pega aquilo que te faz bem, né? Eu gosto muito da visão do Carl Gray, eu vejo os anjos de uma maneira muito mais moderna, muito mais dinâmica do que esse anjo mais barroco, mais clássico que a gente vê em pintura. Tanto que para mim eles aparecem de calça jeans e camiseta, né? Por exemplo, Rafael para mim aparece de calça jeans e camiseta com um colar com um peixe. Aí eu sei que esse é Rafael. Então, assim, é isso, tá? Pega aquilo que funciona para você e não se preocupa tanto em montar esse arcabouço teórico tão redondinho, tá? Ah, gente, já deu os 10 minutos que eu tinha proposto para hoje. Eu achei que eu ia ter que falar 2, 3 pautas, mas não. É, então vamos deixar para amanhã, porque amanhã eu vou falar sobre ah, como se conectar com os anjos, quais são os bloqueios que a gente vai ter para se conectar com o reino angelical, o que que a gente pode fazer sobre isso, enfim. Mas hoje foi isso, foi a introdução do que são anjos, tá? Então isso é isso, gente. Anjos são seres de alta frequência, são seres de luz, que não têm ego e que existe uma parcela deles, uma parcela muito grande, que está disposta a ajudar a gente. E a gente só precisa se abrir para isso, mas como se abrir para isso a gente vai falar amanhã, tá bom? É isso, um grande abraço e a gente se vê amanhã. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que você quer dividir comigo, você pode me mandar por DM, você pode me mandar no WhatsApp, que o link está na bio. Eu tenho recebido algumas coisas, alguns comentários, mas se você tiver dúvida, manda, porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de outra pessoa, e aí eu respondo amanhã, ou eu respondo nos stories, enfim, a ideia é ser bem dinâmico, a ideia é ser bem... é isso, você entendeu, né? A ideia é a gente trocar aqui, então é isso. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.